Olá, muito boa tarde. Nós estamos de volta e o tema para nosso encontro neste Hangout de hoje é idealismo e idealismo alemão. Então vamos aí, ok? Muito bem. O idealismo é uma corrente filosófica que emergiu apenas com o advento da modernidade, uma vez que a posição central da subjetividade é fundamental. Seu oposto é o materialismo. Tendo suas origens a partir da revolução filosófica iniciada por Descartes e o seu cogito, é nos pensadores alemães que o idealismo está em geral associado, desde Immanuel Kant até Hegel, que seria talvez o último grande idealista da modernidade. Muitos ainda acreditam que a teoria das ideias de Platão é historicamente o primeiro dos idealismos, em que a verdadeira realidade está no mundo das ideias, das formas inteligíveis, acessíveis apenas à razão. Definição de idealismo. É muito difícil resumir o pensamento idealista, uma vez que há divergências de perspectivas teóricas entre os filósofos idealistas. De todo modo, podemos considerar primado do eu subjetivo como central em todo idealismo, o que não significa necessariamente reduzir a realidade ao pensamento. Assim, na filosofia idealista, o postulado básico é que eu sou eu, no sentido de que o eu é objeto para mim, eu, ou seja, a velha oposição entre sujeito e objeto. Se revela no idealismo como incidente no interior do próprio eu, uma vez que o próprio eu é o objeto para o sujeito eu. O idealismo tem elementos em comum com o preconceito, ou seja, sempre pensar no ideal. Mas na sociedade humana não deveria existir o ideal, pois todos nós somos diferentes. Isso faz a evolução da sociedade ser maior. O ideal, então, é a mistura das diferenças, segundo Rodrigo Silva Ferreira. É, primeiro, filosofia. Qualquer teoria filosófica em que o mundo material objetivo exterior só pode ser compreendido plenamente a partir de sua verdade espiritual, mental ou subjetiva. Seus opostos seriam representados pelo realismo na filosofia moderna e materialismo. No sentido ontológico, doutrina filosófica, cujo exemplo mais conhecido é o platonismo, segundo a qual a realidade apresenta uma natureza essencialmente espiritual, sendo a matéria uma manifestação ilusória, aparente, incompleta ou mera imitação imperfeita de uma matriz original, constituída de formas ideais, inteligíveis e intangíveis. Ah, no sentido gnoseológico, tal como ocorre especialmente no kantianismo, teoria que considera o sentido e a inteligibilidade de um objeto de conhecimento dependente do sujeito que o compreende, o que torna a realidade cognoscível heterônoma. Carente de autossuficiência e necessariamente redutível aos termos ou formas ideais que caracterizam a subjetividade humana. No âmbito prático, cujo exemplo mais notório é o da ética kantiana, doutrina que supõe o caráter fundamental dos ideais de conduta como guias da ação humana, a despeito de uma possível ausência de execuibilidade integral ou verificabilidade empírica em tais prescrições morais. Propensão a idealizar a realidade ou deixar-se guiar mais por ideais do que por considerações práticas. Teoria ou prática que valoriza mais a imaginação do que a cópia fiel da natureza. Seu composto seria o realismo. Glossário: idealismo absoluto, doutrina idealista inerente ao hegelianismo,
caracterizada pela suposição de que a única realidade plena e concreta é de natureza espiritual, sendo a compreensão materialística ou sensível dos objetos um estágio pouco evoluído e superável no paulatino desenvolvimento cognitivo da subjetividade humana. Idealismo dogmático é um idealismo, especialmente o berkelianismo, que se caracteriza por negar a existência dos objetos exteriores à subjetividade humana, termo cunhado pelo filósofo alemão Immanuel Kant, 1724-1804, para designar uma orientação idealista com a qual não concorda. Seu oposto seria o idealismo transcendental. Idealismo imaterialista. Idealismo defendido por Berkeley, 1685-1753, que partindo de uma perspectiva empirista na qual a realidade se confunde com aquilo que dela se percebe, conclui que os objetos materiais reduzem-se a ideais na mente de Deus e dos seres humanos. Berkelianismo e materialismo. Idealismo transcendental, também chamado formal ou crítico. Doutrina kantiana, segundo a qual os fenômenos da realidade objetiva, por serem incapazes de se mostrar aos homens exatamente tais como são, não aparecem como coisas em si, mas como representações subjetivas construídas pelas faculdades humanas de cognição. Seu oposto seria o idealismo dogmático. Etimologia francesa, idealisme, 1749. Sistema filosófico que aproxima do pensamento toda existência, 1828. Concepção estética na qual se deve buscar a expressão do ideal acima do real, 1863. Atitude que consiste em subordinar o pensamento e a conduta a um ideal, do francês ideal mais isme, português ideal mais ismo, ver o dicionário Howais. Agora vamos partir para o idealismo alemão. O idealismo alemão foi, e em parte ainda é, uma das orientações filosóficas mais influentes da história. Tem raízes na história da cultura alemã, mas nem por isso pode ser considerado um fenômeno, por assim dizer, nacional. Antes deve ser visto no horizonte de diferentes formas de influenciação, recepção e aculturação, em que o idealismo alemão interagiu com outros elementos da história cultural europeia, como ciência, religião, arte, direito e política. Assim, para compreender o idealismo alemão, deve levar-se em consideração outras orientações filosóficas e culturais essenciais, tais como o empirismo britânico, o racionalismo, o iluminismo francês, etc. Então se torna claro que o idealismo alemão foi e é um momento essencial do desenvolvimento cultural da Europa, unitário em sua diversidade. Salvo o melhor juízo, ainda não se escreveu uma abrangente história da recepção e repercussão do idealismo alemão fora da Europa, mas é sabido que à época de seu surgimento, o idealismo alemão já era percebido em outras nações europeias como estímulo intelectual ou desafio à reflexão. São relativamente recentes os estudos históricos e sistemáticos do idealismo alemão, alguns já clássicos, como os de Hartmann, 1923 a 1929, e Kroner, 1921 a 1924, mas também os de Hösle, Gam e, sobretudo, os de Heinrich e Sandkühler, 2005. A investigação sobre o idealismo alemão está longe de ser concluída ou mesmo conclusiva. O idealismo alemão não se esgota com os grandes mestres Kant, Fichte, Hegel, Schelling. Os primeiros românticos, por exemplo, já se diziam idealistas. O idealismo alemão desenvolveu-se em constelações amplas e complexas, cujo estudo tem de levar em considerações suas dimensões mais profundas, bem como ramificações e entrecruzamentos. Idealismo é o nome que designa certo tipo de teoria filosófica, o qual,
pelo menos desde Kant, foi também empregados por alguns filósofos para designar sua filosofia. O idealismo lato sensu abrange todas as doutrinas das ideias, tais quais as conhecemos desde Platão. A rigor, porém, possui ao menos três características distintivas: ontológica, epistemológica e ética. Como ontológica, o idealismo afirma a existência de entidades espirituais ou ideais. As ideias que não podem ser reduzidas a entidades materiais, como epistemologia, defende a tese segundo a qual o mundo fenomênico exterior não é independente das representações dos sujeitos pensantes, e como ética propõe concepções normativas da fundamentação e justificação da ação humana, da praxis, a partir da razão, de princípios racionais. É no interior dessa forma filosófica que se localiza, sob a alcunha de idealismo alemão, o período da história da filosofia que vai de Kant ao Schelling tardio. Embora em si mesma heterogênea, essa constelação filosófica se compreendia enquanto movimento intelectual em plena era da razão, como manifestação da razão, como ciência ou saber do todo, como liberdade, direito e progresso. De uma supostamente idílica vida contemplativa em ideias abstratas, os idealistas alemães não tinham nada, compreendiam-se como intelectuais engajados na passagem para uma nova era. Segundo eles, a filosofia não tinha uma relação meramente exterior com a queda do antigo regime na Revolução Francesa e com a instauração da moderna sociedade burguesa. O mesmo pensavam acerca das mudanças havidas nas concepções estéticas e religiosas, bem como no saber científico e propriamente filosófico. É desse ponto de vista que se pode afirmar a unidade fundamental de projeto dessas concepções e sistemas filosóficos que tradicionalmente se veio a denominar idealismo alemão, mas os próprios filósofos participantes desse movimento não denominaram a si mesmos idealistas alemães e as suas respectivas filosofias idealismo alemão. Então, obrigado pela atenção. Ficamos aqui com mais este tema idealismo e idealismo alemão. Até um próximo hangout e obrigado pela atenção. O que não significa necessariamente reduzir a realidade ao pensamento. Assim, na filosofia idealista, o postulado básico é que eu sou eu, no sentido de que o eu é objeto para mim, eu, ou seja, a velha oposição entre sujeito e objeto. Se revela no idealismo como incidente no interior do próprio eu, uma vez que o próprio eu Olá, muito boa tarde. Nós estamos de volta e o tema para nosso encontro neste hangout de hoje é idealismo e idealismo alemão. Então vamos aí, ok? Muito bem, o idealismo é uma corrente filosófica que emergiu apenas com o advento da modernidade, uma vez que a posição central da subjetividade é fundamental. Seu oposto é o materialismo. Tendo suas origens a partir da revolução filosófica iniciada por Descartes e o seu cogito, é nos pensadores alemães que o idealismo está em geral associado, desde Immanuel Kant até Hegel, que seria talvez o último grande idealista da modernidade. Muitos ainda acreditam que a teoria das ideias de Platão é historicamente o primeiro dos idealismos, em que a verdadeira realidade está no mundo das ideias, das formas inteligíveis, acessíveis apenas à razão. Definição de idealismo. É muito difícil resumir o pensamento idealista, uma vez que há divergências de perspectivas teóricas entre os filósofos idealistas. De todo modo, podemos considerar primado do eu subjetivo como central em todo idealismo.